Êxodo, capítulo de número 14, versículo 10. Aleluias, Deus está neste lugar. O pessoal que está pela internet, Deus abençoe vocês. Aleluias. Vamos ler, igreja. E chegando o Faraó aos filhos de Israel, levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que a gente morra nesse deserto? Por que não nos fizeste isso? Por que nos fizeste isso? Que nos tem tirado do Egito, Moisés? Não é esta palavra que nós temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vocês vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Amém? Pai, fala conosco, ministra a tua presença, ministra o teu poder, usa a minha humanidade, que a tua glória venha a ser liberada neste lugar. Eu repreendo toda distração e que a unção do céu fale conosco, em nome de Jesus. Pode sentar na presença do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. O que você faz quando você está diante de uma situação extraordinária? O que você faz diante de uma situação que você se sente de mãos atadas? O que você faz diante de uma situação que você não pode ir nem para frente, nem para trás? Você se sente, digamos, ineficaz, se sente sem resposta, se sente que não consegue superar ou não consegue vencer uma determinada situação. O que nós fazemos? Muito de nós já passou por uma situação dessa. Muitos de nós estamos entre a cruz e o punhal. Muitos de nós estamos numa encruzilhada que nós não sabemos a que caminho seguir. E nesse momento, no momento de dificuldade, nós precisamos de uma coisa que eu falei pela manhã. Nós precisamos de um silêncio. Não um silêncio que eu falo, um silêncio apenas à nossa volta, mas um silêncio interior. Nós precisamos que o nosso coração esteja preparado para ouvir a ordem, o conselho de Deus. Nós precisamos ouvir não uma sugestão de um homem, não uma sugestão de uma pessoa, mas nós precisamos ouvir o conselho de Deus diante de uma situação difícil. Diante de uma luta, muito amigo aparece, muita gente boa fala assim: faz isso, fulano, faz aquilo, ciclano. Mas é pouco provável que essas pessoas estejam sendo boca de Deus. Algumas sim. Diante de uma encruzilhada, diante de uma adversidade, o que eu tenho que fazer é ouvir o conselho de Deus, ouvir a voz de Deus. Porque quando você ouve o conselho do Senhor, você consegue captar aonde Deus quer que você vai, para onde você deve ir. Eu compartilhei aqui pela manhã, e o título dessa mensagem hoje é: aquiete-se. Aquiete-se, fique quieto, aquiete-se. Nós precisamos aquietar porque, irmãos, vivemos um mundo muito conturbado. Nós vivemos um mundo altamente estressante. Nós vivemos um mundo de muito barulho. Eu não estou falando de barulho de música, de dança. Não, isso é bom para alegrar. Mas eu estou falando de um barulho aqui dentro. Um barulho na nossa mente, um barulho no nosso coração, que muitas vezes nós dizemos assim: eu não aguento mais, eu não sei o que Deus quer para a minha vida. Eu não sei como é que eu vou resolver aquilo. Esse barulho é tão grande, esse barulho é um barulho que nos mete medo, esse é um barulho que nos faz duvidar de Deus, esse é um barulho que nos faz entrar num quarto e querer não sair de lá, esse é um barulho que nos faz ver as plantas de uma forma, digamos, embaçada. É um barulho interno, é um barulho dentro do nosso coração. É aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos Moisés, ele tira o povo do Egito, leva o povo pelo deserto, e o destino, a trajetória é sair do Egito, entrar no deserto e entrar na terra prometida. Há uma trajetória,
Deus tirou o povo do Egito e levou ele pelo deserto até uma trajetória. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não te chamou apenas para você viver a vida de qualquer forma. Deus, quando te chamou, Ele já criou uma trajetória para você. Ele já criou um caminho para você. Você tem um propósito para Deus e um propósito diante de Deus. Você não vive como quem vive jogando murro no ar. Você não vive como quem vive sem destino. O Senhor te salvou e falou: olha, eu estou te tirando desse mundo. Eu estou tirando não dessa terra, mas eu estou te tirando de uma situação que você era escravo, que você era preso a Faraó, preso lá no Egito. Você era um escravo que só trabalhava fazendo tijolo e trabalhava para comer apenas. O povo no Egito trabalhava só para comer, irmãos, era escravo. E Deus tirou de lá. Quantos de vocês são gratos porque Deus já te tirou da escravidão e você é livre? Quantos de vocês são livres em Cristo Jesus? Você vai aonde Deus fala, você tem liberdade para escolher. Nós somos livres, o povo foi liberto. Eles eram escravos, escravo anda descalço, escravo veste a roupa que o dono dá, escravo não tem anel no dedo. A semelhança daquele filho pródigo, quando ele volta para a casa do pai, ele recebe uma sandália nos pés, ele recebe uma roupa nova, ele recebe um anel no dedo, ele recebe autoridade, ele recebe filiação. E eu quero dizer para você, você é filho de Deus, você não vive sem direção. Você é filho de Deus, você vive na direção divina. Deus te direcionou. Pastor, como é que eu sei que Deus me direciona? Olha para cá. Como é que eu sei que Deus me guia? Quantos de vocês sentiram aqui dentro, sentiram aqui no coração que devia vir à igreja hoje? Levanta a mão. Quem que você acha que deu essa direção? Deus ou o diabo? Deus. A voz de Deus te guiando até esse lugar. E essa mesma voz vai te guiar em todas as trajetórias da tua vida. O povo saiu, só que eles entraram onde, gente? Entrou no deserto, irmão. Deserto é um lugar que não tem o quê? Não tem comida. Deserto não tem bebida. Deserto não tem sombra. Deserto não tem... Só o que tem é calor. Só o que tem é areia. Só o que tem é dunas e dunas de areia. Deserto não é um lugar bom. Deserto é um lugar de dificuldade. Deserto representa momentos críticos na nossa vida. Deserto não tem nada de bom. Porém, deserto tem alguém lá, irmãos. Vou repetir, deserto não tem comida, deserto não tem bebida, deserto não tem sombra, deserto não tem isso, mas no deserto tem um Deus chamado Deus de Israel. No deserto tem o Senhor dos exércitos. No deserto tem um Deus que diz assim: eu coloco comida no deserto, eu faço água sair da rocha, eu coloco uma nuvem sobre vocês para te aliviar. Você não precisa no deserto de pessoas, você precisa de Deus. No deserto você precisa da presença do Senhor. Ei, quando você está enfrentando dificuldade, não corra para as pessoas, peça oração, mas corra para Deus, porque Deus está lá no teu deserto. Me ajuda no fundo. Deus está no deserto seu, Deus está na sua prova, Deus está na sua luta, Deus está na sua adversidade, Deus está no meio do cativeiro, Ele está no seu deserto. Ele aparece aí. A presença dEle, o deserto, irmão, muito crente quer fugir do deserto, mas o deserto é um lugar dos maiores milagres de Deus. No deserto você vê a coluna de fogo. Só que qual é a atitude do povo no deserto? Chegaram no deserto, falaram: Moisés, a gente está cansado, a gente está com sede, a gente vai morrer aqui no deserto. Eles estavam a um passo de entrar na promessa, irmãos. Lá quando eles chegam, no versículo de número 10 em diante, versículo 13 em especial, eles chegam e eles se deparam com o quê? Com um muro na sua frente. Eles se deparam com um muro. Que muro é esse? O Mar Vermelho. Que muro é esse? Uma parede intransponível. E agora eles estão dizendo: a gente está num cativeiro, nós não sabemos o que fazer. Eles acabam de ser libertos do Egito. Faraó vem atrás para perseguir, e na frente tem o Mar Vermelho. O que eles vão fazer? Desesperar. O que eles vão fazer? Ouvir a voz do desespero. Ouvir a voz do desespero e falar: a gente vai morrer. Nessa hora, irmãos, quando você está passando por uma luta, você está passando por uma dificuldade, a voz do desespero vem e fala assim: acabou, morre. Acabou, sai fora. Acabou, tira a tua vida, toma um monte de remédio, corta os teus pulsos. A voz do desespero fala assim: acabou, larga isso aí, larga a tua família, abandona tudo. A voz do desespero vem. Mas essa não é a voz que Deus quer que você ouça. Essa não é a voz que Deus colocou no teu coração. Ele não colocou uma voz de desespero. Sabe por quê? Deus colocou uma capacidade de você ouvir a voz dele. Deus colocou uma capacidade de você dizer: isso não é a voz de Deus, é a voz do inimigo.
vem a voz da covardia, dizendo: eu vou voltar para trás, eu vou abandonar esse negócio de vida com Deus, eu vou abandonar esse negócio de servir ao Senhor, esse negócio de igreja, esse negócio de buscar o Senhor, eu vou abandonar, eu vou voltar. Eles chegam a dizer assim: seria bom que a gente tivesse morrido no Egito, seria bom que a gente tivesse morrido lá, do que morrer nesse deserto. Eu posso falar para você a verdade? Deserto não é lugar para você morrer. Deserto não é lugar para você estacionar. Esse deserto, ele é temporário na sua vida. Essa escassez é temporária na sua vida, irmão. Esse flagelo é temporário. Nenhuma luta dura para sempre, meu querido. Eu posso aliviar o teu coração, isso vai passar. Isso não é para sempre. Vai chegar um momento que você vai sair daí, meu, e vai caminhar, porque Deus traçou uma rota para você, um percurso. E o desespero quer te impedir, o medo, a covardia quer te impedir, mas você está vendo na frente o que Deus já preparou para você. Tem alguém que recebe essa palavra? Você está vendo na frente o que Deus preparou para você. Não pare. Desespero vem, eu falei, não é. A covardia vem, volta, morre no deserto. Eu falei, eu não vou morrer no deserto. Eu estou assim hoje, mas a qualquer hora Deus muda a minha vida. Qualquer hora Deus me mostra, qualquer hora Deus me leva para o outro lado, qualquer hora Deus me faz ver o seu rosto, qualquer hora Deus opera um milagre. A covardia tirada. Vem também, meu irmão, a precipitação. Eles estavam lá e eles poderiam se precipitar, falar: o mar está na minha frente, Moisés, os inimigos vêm aí, eu estou sem chão. Quem aqui já se sentiu sem chão? Uma perda de um familiar, uma perda de um emprego, um relacionamento rompido, algo que aconteceu. Sem chão. Moisés, eu vou me precipitar, eu vou entrar nessas águas, e Deus resolve, Deus abre. Não se precipite. Quanta gente já perdeu um relacionamento por precipitação? Quanta gente já comprou algo e ficou endividado por precipitação? Quanta gente saiu da igreja por precipitação e hoje está no mundo? Quanta gente fez algo? Espera, irmãos, espera. Sabe por quê? Se você não ouvir o conselho do desespero, se você não ouvir o conselho da covardia, do medo, da precipitação, você vai ouvir uma voz de Deus que diz assim: aquietai-vos, aquiete-se e veja o livramento que eu vou fazer na sua vida hoje. Nós estamos desesperados, Moisés, aquiete-se. Nós estamos com medo, aquiete-se. Fica quieto. Essa palavra ficar quieto significa fica tranquilo, fica firme. Deus está trabalhando ao seu favor, irmãos. Salmo 46:10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado na terra, serei exaltado entre as nações. Ficai quieto, eu estou trabalhando. Fique quieto porque eu estou operando. Não se mova agora. Não se mova agora. Por quê, irmão? Porque quando a gente fica impaciente, porque quando a gente não se aquieta, a gente fica fraco, a gente perde a força, a gente perde a fé, a gente perde a coragem. É o que diz em Isaías capítulo 30, verso 15, diz assim, Isaías 30:15: no sossegai e no descansai está a vossa força e a vossa confiança. Quando você descansa, quando você confia, é porque você já está sossegado. Não estou falando de passividade, estou falando de esperar a ordem de Deus, de esperar o comando de Deus. Moisés, mas o faraó vem aí. Escuta, irmão, olha para cá, vamos fazer um efeito especial aqui para parecer que nós estamos lá. Imagine vocês diante daquele mar. Imagine vocês diante, quem já foi na praia aqui sabe, levanta a mão quem já foi na praia. Glória a Deus. Quem não foi, mas tem um sonho de ir, levanta a mão. Meu Deus, tem muita gente que não foi na praia ainda, mas vai na praia em nome de Jesus. Imagine aquela praia enorme. Imagine atrás do faraó os cavalos. Como é que faz o barulho de cavalo? Aquele monte de cavalo. O povo vai rir de mim depois, vamos lá. Aqueles cavalos. E chega, vem bufando o bicho, pastor. Vamos matar esses israelitas, ninguém vai sobrar. E o povo desesperado, porque quando chega uma luta na tua casa, só você sabe, só você sente no couro, irmão, só você sente na pele. Você pode ligar para alguém e falar: ei, estou passando por uma luta. A pessoa fala assim: eu vou orar por você. Mas é você que sente o que está na sua pele. É você que fica nervoso, é você que sente a pressão. Lá vem os cavalos, lá vem
vem armado, e Faraó vem faiscando raiva, porque ele falou assim: esse povo nós vamos capturar, prender e levar para o Egito de novo. E na frente tem o mar. Sabe o que Deus fala? Aquietai-vos. Deus, aquietai-vos. Você precisa ouvir a minha direção, fica tranquilo. Você vai ouvir o meu comando. Deus, mas eu não estou entendendo. Ei, aquiete-se. Você precisa de serenidade para você ouvir o meu comando, senão você vai meter o pé pela cabeça, os pés pela mão. Escuta a minha voz. Eu falei aqui pela manhã de um pastor que foi de um país para o outro, no estado para o outro, eu não lembro, e o trem quebrou, ferrovia, e ele ficou bravo, porque ele falou: Deus, eu estou cheio de compromisso, cheio de coisa para fazer, e o trem quebra. E passou horas e horas, ele passou a mão na Bíblia, abriu sua pasta, e ele começou a ler a sua Bíblia, e ele ouviu a voz de Deus, e Deus falou: quebrei o trem, morreu ninguém, mas eu parei esse trem algumas horas só para me falar contigo, porque tem meses que eu quero te pegar, rapaz, você não ouve minha voz. Tem meses que você está tão no ativismo que não consegue ouvir mais o Deus que te salvou. Tem meses que você está trabalhando para conquistar algo, e eu quero te ensinar um caminho mais eficaz. Tem meses que você está tentando fazer algo e não está dando certo, porque você não entende que sem mim nada podeis fazer. Mas eu deixei quebrar esse trem, agora eu vou falar contigo. E Deus falou de coisas profundas. Deus falou de coisas profundas, irmão. Deus às vezes vai quebrar algumas coisas só para falar conosco. Alguns fracassos não são fracassos, são sucesso vestido de fracasso. É Deus querendo dizer: vou parar um pouquinho você aí para me falar contigo. E quando Deus fala, Ele ajusta a tua vida. Ele te livra da morte, Ele te livra de uma pessoa maligna, Ele te livra da emboscada. Quantos vão sair daqui ouvindo a voz do Senhor para a sua vida? Ouvindo a voz do Espírito Santo para você? Olha o que Deus diz, vamos lá, vamos encerrar. E o Senhor fala assim: aquietai-vos. Me ajuda no fundo, aquietai-vos, porque vocês vão ver já já o livramento do Senhor hoje. Diga glória a Deus. O livramento do Senhor hoje, porque esse problema que vocês estão vendo, os egípcios, nunca mais vocês vão ver ele. Essa luta que você está passando, fica quieto, porque já já você vai ver Deus operando. Nunca mais você vai ver essa luta te derrubar. E eles ficaram quietos. De repente Deus deu a segunda ordem. Deus estava demorando, irmão. Até Moisés começou a dizer: Deus, abre esse mar, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Ele não sabia. Ele não sabia se Deus ia abrir o mar. Ele não sabia se Deus ia mandar barco. Ele não sabia, teria que ser muitos barcos, né? Mas de repente Deus fala assim: Moisés, para de orar. Não é hora de orar. Diga a esse povo que marchem. Diga a esse povo que agora sim ele pode colocar o pé, que eu vou abrir o mar na frente deles. Diga a esse povo que chegou o momento, chegou a hora. Agora é o tempo de marchar. Estão preparados? Estão. Já estão quietos? Estão. Já ouviram a minha voz? Já. Agora é o momento de você marchar. Agora é o momento de você ficar de pé e fazer algo diante do Senhor. Vamos fazer um ato profético? Fica de pé no seu lugar, me ajuda aí, meu irmão. É hora de você marchar. Já estão quietos? Estão. Agora diga ao povo que marche. Diga ao povo que o mar está na frente, a dificuldade está lá. Mas chegou o momento, Moisés. Chegou o momento de Deus abrir um mar na sua frente. Chegou o momento de Deus operar o sobrenatural. Diga ao povo que marcha, Moisés. E aí Moisés falou: gente, Deus mandou a gente ficar quieto, não já? Agora Deus está pedindo para marchar. E quando eles começam a marchar, irmãos, que ele coloca o pé na beirada do mar, na beirada da água, sabe o que acontece? Deus envia um vento oriental de trás para frente, e de repente aquele vento, e o mar monstruosamente começa a abrir. Aquele mar começa a abrir. Eu vou profetizar sobre a vida de alguém. Aquele mar começa a abrir, aquele mar começa a abrir. Eles começam agora a ver um caminho onde não tinha caminho. Eles começam a ver uma solução onde não tinha solução. Eles começam a ver uma resposta onde não tinha resposta. Eles começam a ver Deus movendo onde Deus estava parado. Eles começam a ver Deus operando aquilo que estava estagnado. Que cena gloriosa ver aquele mar abrindo. Deus vai abrir caminho no meio do mar para muitas pessoas que estão aqui. Deus vai dizer: até agora eu estou em silêncio, agora eu me levanto. Agora vocês podem marchar, deixa comigo. O mar é minha conta. O mar é eu que opero, é eu que abro. Porque você ficou quieto o suficiente para ouvir minha voz. Agora você ouviu o comando, pode marchar.
E aquele povo começou a fazer isso aqui. Vamos marchar, irmão, vamos marchar. Tivesse um fundo de mais forte seria melhor. Vamos marchar um pouquinho. O mar vai se abrir hoje. Os problemas vão sair da nossa frente. As lutas vão desaparecer, porque Deus vai nos dar vitória. Nós vamos ver o diabo retrocedendo em nome de Jesus. Faz assim pela fé, irmão. Marcha. Marcha que o mar está abrindo. Marcha que o problema está saindo. Marcha que Deus está fazendo algo. Vamos marchar e crer que Deus está operando. Eu creio, Senhor, eu creio, eu creio. Eu vou dar o primeiro passo, o Senhor dá o segundo. O Senhor me mostra o terceiro, o Senhor me mostra o quarto. O Senhor vai te mostrar um caminho que você não via. O Senhor vai te mostrar um caminho que você achou que era impossível. O Senhor vai te revelar uma estrada que você achou que não existia. Deus vai abrir um caminho que você nunca imaginou. Deus, da onde veio isso? Eu falei para vocês, fique quieto que eu estou trabalhando. Falei para vocês que na hora certa, irmão, não tem marca em peça. Não tem problema que, meu irmão, quando chega o teu dia, acabou. Meu Deus do céu. Quando chega o dia, acabou. Quando chega o dia, Deus fala assim: olha, abre o mar lá, anjo. Abre o mar, anjo. Abre o mar lá, anjo. Vai lá, anjo, cura ele. Vai lá, anjo, salva aquela pessoa. Vai lá, anjo, dá a causa como vencida, como ganha. Vai lá e entrega para ele. Quando chega o dia, meu irmão, nós vamos provar do sobrenatural. Eu não sei se você está recebendo isso que eu estou recebendo hoje. E eles passaram. Você vai passar, viu? Você vai passar. Você vai passar essa luta. Você vai passar essa prova. Você vai passar esse problema. Você vai passar. Você vai passar, isso é temporário. Você vai passar, pastor Edmilson. Você vai passar. Você vai chegar lá. Você vai passar, irmão. Imagine a alegria deles passando aquele mar. Eu gosto de fantasiar. Eu imagino eles vendo os tubarões passando aqui do lado direito, do lado esquerdo. As baleias passando num lugar seco. Você crê no impossível, irmão? Crê no impossível? Deus vai operar algo impossível humanamente hoje. Aleluias. Eu vejo Deus nesse lugar. Se fosse você, eu glorificava e celebrava Ele. Se fosse você, dizia: o Deus que abre o mar está aqui. O Deus que nos entrega está aqui. Pai, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, eu creio. Escuta. Pode marchar, porque o resto é eu que faço. Porque chegou o tempo. Você precisa discernir o tempo. Quando eles iam passando, escute. O diabo sabe que o ponto fraco do ser humano é o medo. Quando o povo começou a passar, ele já ia a um dia de passagem, um dia de viagem. O faraó começou a vir atrás deles, pastor. Os soldados vieram atrás deles. O povo olhou para trás e começou a apressar o passo, porque o inimigo vinha atrás. Sabe o que Deus fez? Deus começou a tirar a roda do carro dos cavalos, das carruagens dos cavaleiros. Deus começou a desparafusar, ele não, um anjo, né? Desparafusar a roda, e começou a roda sair dos carros. Deus começou a dizer, e eles começaram a ver: ei, o Deus de Israel está batalhando. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que trabalha a nosso favor. O nosso Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Quando o inimigo falar assim: ei, parece que deu certo, mas não deu, bobo. Tá vendo lá atrás, ó? O inimigo vai te capturar de novo. Tá vendo lá atrás, ó? Não vai dar certo. Você vai dizer: não. O Deus que está comigo, Ele trabalha no meio, Ele trabalha no fim, Ele trabalha antes, Ele trabalha em todos os lugares. Quando eles, até o último homem passou, sabe o que foi que Moisés fez? Levantou o cajado e falou: Deus, obrigado. Graças eu te dou, porque cheguei aonde o Senhor colocou. E o inimigo vem atrás, e quando ele bate o cajado, o mar faz isso aqui, ó. Fecha. Faraó morreu, os inimigos foram afogados, os demônios foram derrotados, e Miriam cantou do outro lado dizendo: só o Senhor é Deus.
Só o Senhor é Deus. Miriam cantou na presença de Deus. Aleluia. Prepara a festa, irmão, prepara a festa. Prepara a festa, porque quando você chegar do outro lado, você vai cantar. Chegar do outro lado, você vai tocar o pandeiro, vai dizer: Miriam cantou na presença de Deus. Eu também cantarei na presença do meu Deus. Aleluia. Aquiete-se. Fica tranquilo, Deus está trabalhando.